Bom dia a todos, bom dia professor, meu nome é Kélita, eu sou da turma 29A do bacharelado e hoje eu vim trazer um livro que ficou sobre minha responsabilidade. Ele se chama Jogos e Culturas Indígenas, Possibilidades para a Educação Intercultural nas Escolas. O livro ele é um projeto de pesquisa realizado pela Universidade Federal do Mato Grosso e ele é uma coletânea que reúne textos de diferentes autores e essa coletânea ela ficou sob a responsabilidade de Belém Salete Grando. Eu vou deixar aqui do lado os autores que participaram dessa obra. O livro ele aborda uma série de questões que nem sempre são tratadas conjuntamente, como escola e brincadeiras, técnicas corporais e raciocínio, culturas indígenas e conhecimentos científicos, jogos infantis e regras sociais. Então, a coletânea aqui presente ela vai desenvolver, por meio da interculturalidade, tais questões. Ela vai descrever com riqueza de detalhes jogos e brincadeiras de vários povos indígenas no Brasil. Então, o livro ele vai ser dividido em textos, sendo que o primeiro e o segundo vão abordar o mesmo tipo de jogo. O indígena e o não indígena. E logo em seguida vão comparar esse jogo com uma variante encontrada em uma etnia específica. Os 3 artigos seguintes vão descrever uma pesquisa que foi realizada como parte das atividades de curso de formação de professores indígenas que geraram levantamentos de jogos e brincadeiras realizados na comunidade de origem desses professores. Os textos aqui presentes foram feitos conjuntamente com autores indígenas e não indígenas, então não se surpreenda se a fala de um aparecendo do outro. Então, como já dito anteriormente, os textos aqui abordados nos faz pensar que devemos buscar esse conjunto que usualmente discordamos, como brincadeiras é a vida séria, o jogo e a atividade produtiva, educação do corpo, educação da mente, o lúdico e o sagrado. Então, esse livro nos faz ver como as tribos indígenas associam mitos e rituais a brincadeiras, como essas brincadeiras se associam às atividades diárias deles, como a caça, a pesca, a coleta, a construção de casas. Então, essa coletânea ela nos permite ver essa presença do lúdico nas atividades diárias e cotidianas, sendo elas produtivas. Por último, os 2 últimos textos sugerem alternativas pedagógicas para as escolas indígenas. O autor responsável ele vai, com breves exemplos, defender a importância de se transcender essa oposição feita pelas escolas entre unir o lúdico e o produtivo, propondo então a utilização de brincadeiras na educação física infantil. Outra autora também vai aparecer e propor alternativas didáticas por meio de jogos de bingos de letras, jogos de cartas, jogos de memória pela etnia Chavante. Porém, aqui será necessário se atentar para as regras sociais que orientam crianças e jovens envolvidos nessas atividades. De todo modo, o mais interessante aqui é que a união de regras e jogos já existentes e de jogos novos são estratégias muito importantes da interculturalidade, e essas apontam para a possibilidade de se aprender outras regras sociais e valores culturais ligados ao currículo escolar. Então essa coletânea ela nos traz uma riqueza do patrimônio cultural resguardado e transmitido por crianças e jovens indígenas do Brasil. Ela nos revela a pertinência de usar esses jogos e essas brincadeiras como possibilidades para o diálogo intercultural nas escolas. Então, como eu já havia dito, o livro vai ser dividido em textos, em artigos de diferentes autores que iremos abordar ao longo do livro. Eu já vou deixar aqui do lado para vocês verem como esse livro foi dividido. A apresentação ela ficou por responsabilidade da autora Emília Darcy de Souza Cuiabano. E ela nos traz que a obra ela nos brinda com lições que extrapolam os limites da academia. Ela nos traz a união de culturas indígenas e não indígenas, entre razão e sensibilidade, entre brincar e natureza humana. Ela nos traz aqui que os jogos indígenas representam um corpo em movimento, um corpo que ri, que festeja, que dança a dança do corpo, fluindo energia, alegria e ciência, pedindo então passagem para todos da sociedade. Vala o diálogo entre governo e sociedade, instituições de ensino e comunidades indígenas, tomando como referência a diversidade étnica e cultural de povos indígenas do Brasil, entendendo que se tratando de educação, cada povo, cada sociedade, cada etnia tem a sua, sendo estas vislumbradas para a possibilidade do diálogo intercultural. Desse modo, a obra ela se faz um convite à leitura e à degustação de sabores e saberes da terra, nos trazendo conhecimentos culturais, históricos e de memórias de ancestrais indígenas, buscando canais de diálogos e pontos de apoio para ouvir, sentir e compartilhar diferentes vozes e olhares, objetivando apenas um sentido, o de ser educador. Adentrando então ao primeiro tópico, ao primeiro texto dito como jogo de tabuleiro, como prática educativa intercultural. Ele é da autora Maria Vinha. Vai se abordar então reflexões que são pontuadas por pesquisas realizadas com os indígenas Cadiveu, habitantes do Mato Grosso do Sul.
Aqui o objetivo é ele refletir sobre o percurso sócio-histórico do jogo do tabuleiro, mostrando sua presença entre os povos indígenas do Brasil. Esse jogo, como prática pedagógica, ele pode ser fortalecido relembrando os valores a ele atribuídos em diferentes períodos sócio-históricos. Então o texto ele foi elaborado de modo que vai primeiro se tratar de trazer o percurso da origem dos jogos de tabuleiro, segundo, trazer a presença desse jogo em algumas tribos, e terceiro, trazer dados obtidos pela autora na tribo dos Cadiveus entre 1988 e 2004. Entrando então ao primeiro tópico desse texto, que se chama Jogo de Tabuleiro, a autora vai fazer uma leve explanação para a gente do que se trata esse jogo. Então o jogo de tabuleiro ele é composto por ações cognitivas e afetivas, estando o componente cognitivo em uma contínua formação e manifestação, e o componente afetivo variando diante de objetos e pessoas. No jogo, a força do ensinamento ela mostra a necessidade de se planejar, de se avaliar, calcular e ter como base a estratégia. Outro aspecto do jogo é a motricidade sendo vista nos pequenos e simples movimentos. No jogo, esses movimentos eles se concentram nos manipulativos refinados, ou seja, o uso dos músculos da mão e do punho. O modo em que os participantes sentam também para jogar, em maioria sentados, demonstram concentração e expressão emocional. Então o jogo ele se configura em alta, desenhado em papelões, riscado no chão, desenhados em tampos de mesas e estampados nas telas de computadores por todo o mundo. Porém, não é divulgado quando relacionado a etnias de alguns povos. Então, o segundo tópico desse capítulo, desse texto, a autora nos traz a origem do jogo. E ela nos traz que não se sabe ao certo quando esse jogo se originou. E alguns estudos datam de 4.000 a.C., na Idade do Bronze, outros de 1.400 na Europa, nas Américas dito como trago pelos colonizadores e aderidos por alguns grupos étnicos, então não se sabe ao certo quando e onde esse jogo surgiu. Com o tempo a gente vê que esse jogo ele tem sofrido modificações sendo constantemente renovado. A exemplo disso temos a classificação por idade, as suas indicações pedagógicas. Então o jogo ele se modifica com as mudanças sociais. A autora traz pra gente algumas características desse jogo. As suas partidas são geralmente rápidas, há interação entre os jogadores na tomada de decisões. Uma vantagem é que o jogo não é fixo, ele pode ser carregado para onde quiser. Os indígenas também, esse jogo é encontrado, não se sabe ao certo se foi por eles criados ou se aprenderam com os colonizadores quando estes desembarcaram em suas terras. Em pesquisas recentes, que serão mais citadas mais à frente, percebemos que elas estão mais presentes nas memórias dos mais velhos e nos que ainda praticam essas modalidades. A autora ela nos traz que a criatividade dos povos indígenas na construção dos jogos, usando materiais encontrados na natureza, ela deve ser passada aos não indígenas. Por exemplo, no jogo de tabuleiro, esses ensinamentos o enriquecem, pois trazem saberes ambientais e saberes sociais. Então, isso configura para o jogo um acervo e um patrimônio cultural e material. Sendo assim, porque é uma constante renovação. Então, no ponto de vista da autora, adaptar esses saberes dos diferentes povos com as práticas pedagógicas da escola exige uma contextualização dos valores de cada grupo étnico, sendo que ao conhecer o outro e se autoconhecer, fortaleceremos as diferenças culturais. A autora vai trazer agora o jogo de tabuleiro entre os Cadiveus. Os índios Cadiveus são índios conhecidos como índios cavaleiros, pois adquiriram um grande rebanho equino e se destacaram na montaria nos embates intertribais. Antes mesmo disso, os Cadiveus já tinham sua visão do mundo, no qual, relacionado ao pensamento cristão, o corpo Cadiveu não era feito de barro, já era carne quando foi encontrado pelo seu senhor místico Go Noeno Gandhi. Então, quando este ser os tirou do buraco onde estavam com outros povos, os atribuiu um papel diferente, cabendo a eles serem guerreiros autorizados a saquearem outros povos. Então, esse povo ele foi constituído por uma educação baseada em outros grupos étnicos e europeus radicados. Houve algumas alterações no modo de ser desse povo devido à sua relação com o Estado. Eles vivem hoje no Mato Grosso do Sul, acessando também outros municípios como Bodoquena, Bonito e Porto Murtinho. Eles têm seu próprio grafismo, onde são feitas formas geométricas ora retas, ora em ondas, os quais estão presentes em rostos, braços, no colo feminino e também ornamentando suas roupas. A autora diz também que percebeu esses simbolismos presentes no tabuleiro desenhado na areia por Soares, um índio Cadiveu. O nome desse jogo é Casa do Rei. Ele tem um formato circular e é semelhante ao tabuleiro milenar conhecido como labirinto. Este tipo de tabuleiro foi pouco difundido, pois quando utilizavam, por ser desenhado na areia, era algo passageiro e não sólido, por isso que é quase impossível encontrar jogos primitivos desse tipo.
Esse jogo ele se joga de forma unilateral, partindo do exterior ao centro, sendo impregnado de simbolismos e tendo um padrão semelhante ao do quadrado de 9 pontos, tendo somatória de 15 por cada linha, no total de 45. A autora traz alguns registros disso aí da Trebusca de Veus e do jogo em si, mas diz que é quase insuficiente para mostrar a maneira como esse povo jogava. E traz ainda pra gente que perante a Lei 217 da Constituição, devemos proteger esse patrimônio cultural e material presente nas terras brasileiras. A autora finaliza seu texto trazendo que os jogos de tabuleiro são atividades lúdicas que proporcionam o desenvolvimento de estratégias de relações sociais e fortalecem a construção de ideias étnicas, sendo este jogo um meio de se integrar todas as idades em um processo educacional e de lazer. O pouco tempo utilizado nesse jogo estimula o planejamento, a execução e a avaliação de como utilizá-lo em um momento lúdico, contemporaneamente tendo possibilidade de ser usado na prática educacional, contribuindo para educar, proteger, ressignificar e revigorar identidades, formando pessoas qualificadas para compreender e usufruir de conhecimentos vindos de diferentes universos culturais do Brasil. Adentrando agora ao segundo texto, ao segundo capítulo, que vai se abordar sobre o jogo de bolinha de gude, peteca, praticado com caroços de Tucumã, estudo realizado com crianças indígenas da Amazônia, baseado na teoria praxicológica de Pierre Parvelas. Aqui, o autor que vai abordar esse tema se chama Artemis de Araújo Soares. Inicialmente, o autor ele nos traz uma breve explanação do jogo de peteca, que é assim que se conhece, o jogo de bolinha de gude nessa região. E esse jogo ele acontece da seguinte maneira: o jogador ele vai jogar sua bolinha no chão e ela tem que alcançar a bolinha dos adversários. E elas podem estar delimitadas por um círculo, por um triângulo ou por uma linha, por um espaço delimitado escolhido pelos jogadores. Adentrando então ao primeiro tópico desse texto, que se chama Aspectos Culturais, a autora traz pra gente que a origem do jogo de petecas é mais antigo que a história das civilizações, pois ele foi inventado há milhares de anos e se tornou muito popular no mundo inteiro. Sua primeira aparição documentada data da Grécia Antiga, onde os gregos usavam de diferentes modos para jogá-lo. No Brasil, assim como o estilingue e a pipa, esse jogo representa liberdade para as crianças, sendo muito comum nas escolas. O jogo mais comum é aquele em que se atira contra a peteca do adversário para ficar com ela. O jogo ele pode ser praticado em qualquer lugar, terra plana, asfalto, cimento, sendo mais recomendado, porém, a terra plana, porque se a criança ela quiser furar um buraco, desenhar alguma coisa, fica bem mais fácil para ela. Geralmente são mais apreciados por crianças e adolescentes. No Brasil, esse jogo ele ganha nomes diferentes nas diferentes regiões, podendo citar a bolita, a buraca, a burica, o firo e a mais comum bolinha de gude. Assim como também as regras elas variam de região para região. No segundo tópico, a autora vai tratar sobre o material dessas bolinhas. Então ela traz pra gente que no início se usavam pequenas pedras e pequenas sementes no lugar das bolinhas que temos hoje. Então elas eram construídas a partir de argila, madeira, aço, mármore e muitos outros materiais. Foi só no século XV que o vidro, a porcelana e a faínça foram utilizados em Boêmia e Veneza, e só depois se espalharam pelo mundo. Hoje temos bolinhas multicoloridas e de diferentes tamanhos. No terceiro tópico, que se fala variantes do jogo, o autor vai nos trazer que existem inúmeras formas e maneiras de se jogar a peteca, e elas variam muito no mundo inteiro. Então, nessa parte do livro, ele vai nos trazer inúmeras formas, inúmeras maneiras de se praticar a peteca. Mas como são muitas e são muito extensas, eu vou trazer algumas que são as mais conhecidas. Então, o primeiro jogo que ele traz pra gente é o Perseguidor, e ele acontece da seguinte maneira: precisa-se de 2 jogadores. O primeiro jogador vai arremessar sua bola para frente, e o segundo vai ter que tentar acertá-la, vai mirar nele e tentar acertá-la. Se ele errar, o primeiro jogador pode jogar de novo, e se ele acertar esse jogador, ele pega ele e a perseguição acaba. O segundo é o Clube de Glauton, e aqui os jogadores eles desenham no chão um círculo de 30 centímetros e empilham em cima dele, cada um com sua bola empilha nele, faz uma montanha com as bolinhas de gude. E aí cada jogador vai se levantar, mirar da ponta do seu nariz até no chão, em cima da montanha que eles criaram, e quando soltar a bolinha, se alguma delas cair para fora, fica a posse dele. E o terceiro que ele traz se chama o pote. Então eles cavam um buraco pequeno no chão, que é o pote, e cada jogador vai arremessar de 3 metros de distância a sua bolinha rumo ao pote. Aquele que cair dentro do pote ganha 10 pontos. E no final, essa somatória tem que dar 100 pontos para ganhar. No jogo também eles podem afastar a bolinha do adversário do pote, então ganha aquele que fizer os 100 pontos primeiro.
O exemplo que eu trago se chama Os Três Buracos. Ele é um jogo muito popular também, bastante conhecido. Ele é da seguinte forma, se cava na areia 3 buracos de 8 centímetros de diâmetro e separados por 1,5 m. Cada jogador, à sua vez, vai virar no primeiro buraco. Se acertar, ele tem a opção de continuar tentando acertar os outros 2 buracos ou de mirar na bolinha de um adversário. Se ele optar pelos 2 buracos e conseguir acertar os 3 buracos em sequência, ele tem direito a pedir para cada jogador adversário uma bolinha de gude e reiniciar o jogo. O quinto, o círculo mágico. Acontece da seguinte forma: vai se desenhar no chão um círculo de 30 centímetros e cada jogador vai colocar uma peteca dentro desse círculo. Depois, cada um à sua vez vai mirar sua bolinha nesse círculo e as bolinhas que ele acertar e saírem do círculo vai ficar à sua posse. O percurso. Esse também é um jogo bastante conhecido, tem muitos vídeos na internet sobre, é muito maravilhoso de se ver, é bem interessante. Então aqui os jogadores têm que ter petecas de diferentes cores para se diferenciarem nesse percurso. E eles têm que e o objetivo aqui é concluir um percurso, seja desenhado na areia, na terra, em qualquer lugar. E esses são um dos exemplos que ele traz. Ele traz também muitos outros exemplos, só que eu não ia conseguir trazer todos porque o vídeo ia ficar muito extenso. Então eu vou também citar aqui o nome de alguns outros que ele traz pra gente nesse livro. O Viaduto, o Conquistador, a Trama, o Dado, Bolas de gude na cesta, o Recinto, as Centenas, o Grude Capturador, o Tapinho. Então, muitos outros exemplos e vale a pena ler esse livro para conhecer cada um deles. O autor vai trazer pra gente agora alguns exemplos de como esse jogo é praticado no Brasil. Então ele traz a loca, que é semelhante ao pote, só que aqui não se ganha por pontos, se ganha pela quantidade de bolinhas do adversário que você fica em mãos. Ele traz a bulica ou as 3 covinhas, que é semelhante aos 3 buracos, só que aqui para você pedir uma bolinha para os adversários, para você ter posse delas, você tem que ir e voltar nesses 3 buracos. Ele traz a oca, então aqui se desenha 3 círculos no chão e no seu interior se cava um buraco um pouquinho maior do que a bolinha e o objetivo é acertar esse buraco ou encaçapar, como é conhecido. Ele também traz outros exemplos como o triângulo, o mata-mata e o box. Depois ele vai trazer pra gente as técnicas de segurar a bolinha, de como arremessá-la. Então ele traz a pichinete ou chiqué, que você vai segurar sua bolinha com o indicador e o polegar. Ele traz a pontaria de peteca, onde você vai colocar o seu polegar atrás do seu indicador e vai expandir a mão para jogar a bolinha. Daí o peão é onde você vai, com prática, jogar a sua bolinha, fazendo ela rodar como um peão enquanto ela vai andando. E também tem a pista de caranguejo, onde você vai espremer a bolinha para que ela saia sozinha. Por último, a autora vai trazer pra gente jogo de peteca praticado com caroço de tucumã, uma observação realizada na comunidade de Livramento na Amazônia. Então aqui a autora vai trazer pra gente uma pesquisa que foi realizada na comunidade de Livramento da etnia Baré. Eles são uma comunidade que pratica uma diversidade incrível de jogo, peão, pipa, tiro ao alvo e a peteca. Só que eles não dispõem da peteca de vidro ou dessas petecas que a gente tem. Mas eles se divertem da mesma forma com caroços de tucumã. Então, é a fruta tropical deles. Então, na sua preparação, eles comem o caroço, eles comem o tucumã, depois lixam o excesso da polpa e, com a semente, eles fazem as suas bolinhas de gude. Traz pra gente agora 2 exemplos desses jogos praticados com sementes de tucumã pela tribo. Então, ela traz o círculo ou a ronda. Aqui vai se desenhar um círculo e colocar dentro dele sementes de tucumã. E os jogadores vão se afastar 2 metros e vão sortear o jogador que vai começar o jogo. Então eles vão mirar nas bolinhas e aquela bolinha que saiu para fora fica a sua propriedade. E o jogo vai terminar quando todas essas bolinhas forem capturadas pelo jogador, vencendo aquele que tem mais bolinhas em mãos. Ele traz a modalidade Turiti também, que o objetivo tem-se uma linha com todos os caras de tucumã enfileirados, e o objetivo é acertar no mínimo 2 dessas bolas e fazê-la sua propriedade. E o jogo vai terminar assim que todas essas bolinhas forem pegas pelos jogadores. A autora agora traz pra gente algumas curiosidades dessa tribo e sobre o jogo em si. E ela traz então que o jogo ele não é praticado somente por meninos, meninas também gostam de jogar. O jogo ele é mais praticado por crianças que moram na margem dos rios e no interior da Amazônia. O jogo também é muito rico porque oferece para as crianças a oportunidade de aprender algumas regras materiais de noção, espaço e tempo. E aplica também a disponibilizações sociodiretrizes através da competição e da cooperação com os outros. O jogo ele ajuda elas a pensarem, analisarem e a tomar decisões. Além disso, também ajudam na motricidade, pois os jogadores procuram fazer posturas e movimentos de maneira correta, além de desenvolver as habilidades motoras finas,
pois eles tendem a fazer uso do punho, da mão e dos dedos também. E agora, alguns dos exemplos das bolinhas de gude que temos em nosso país. Então, temos a olho de gato, que tem um tamanho normal em vidro translúcido, as petecas de cor única, opacas e sólidas, temos as petecas de vidro colorido translúcidas, incolores e opacas, temos as contas nuggets, que são bolinhas com pequenos grânulos coloridos em sua composição, temos as petecas bebês, que elas são menores que as normais, e as bolinhas de chumbo, que são menores que as bebês, e também temos as petecas chinesas. Ela traz também que temos as tampas, essas são maiores que as petecas, tendo as tampas chips, tampas olho de gato, tampas translúcidas, incolores e opacas. Temos também os olhinhos, que são menores que as petecas, tendo pepitas, olho de gato translúcido, incolor e opaco. E também temos as damas, que elas são maiores que as olhos de gato, tendo as damas translúcidas, as incolores e opacas, os olho de gato e as damas pepitas. O autor, ele vai trazer pra gente agora uma análise praxicológica sobre esse jogo e por que ele é importante. Ele vai nos trazer porque pesquisam sobre o jogo e como este é importante para as noções que a criança e até mesmo os adultos precisam. Ele traz que o estudo do jogo se concentra em um meio instável entre duas ou mais pessoas, onde todos jogam para se sentir bem individualmente e em contato com o outro. É então uma atividade sociomotora de alternância. As características de sua lógica interna são homogêneas nos aspectos espaciais, temporais e materiais. Na relação com o outro, pode variar entre dimensões do solo e relacionar-se à contra-comunicação. A autora vai trazer agora pra gente, vai expor pra gente esses pontos que ela destacou: a relação com o outro, relação espaço, relação tempo, relação material. Então, no relacionamento com o outro e nas intenções motoras, observamos que a peteca é um jogo de contato e comunicação. Em alguns aspectos da lógica interna, em relação aos outros, o jogo se desenvolve em uma rede de competição, mesmo sem nenhum confronto físico. É necessário saber que o adversário estará sempre presente nas estratégias do jogador, então isso exige dele um bom desempenho para não cometer erro e não perder sua vez. É, portanto, um jogo onde a habilidade individual é uma exigência para os jogadores serem vistos como bons e se tornarem vencedores. Na relação espaço, o jogo de bolinha de gude pode ser disputado em qualquer solo dentro dos espaços determinados pelos jogadores. Suas dimensões não são fixas, podendo variar de forma escolhida pelos jogadores. O jogador, por sua vez, ele pode se movimentar livremente dentro desse espaço escolhido e não pode ser interferido pelos outros jogadores. O objetivo é acertar a peteca e marcar sua pontuação como um bom jogador. Relação de tempo. Na comunidade de livramento, da pesquisa realizada, o tempo para eles não tem importância. O que importa é o prazer de jogar para ganhar petecas dos adversários. A questão do tempo só se torna muito importante porque muitas vezes tem que se decidir como terminar o jogo. Por isso, os jogadores sempre entram em consenso para decidir quantas partidas será jogada. Por fim, o tempo não é dependente do tempo físico ou cronológico, mas sim se faz um vínculo simbólico que está ligado ao prazer de jogar e ao seu desenvolvimento pessoal. E também tem a relação material. O estudo material é um dos elementos mais importantes aqui, porque assim se compreende o grupo e a sociedade em que ele está inserido. Como já dito pelo autor, o material varia entre pedras, sementes de frutos, bolinhas que hoje conhecemos, que temos. Então, o estudo aqui que desenvolveu com as bolinhas de semente de Tucumã, na entidade de Baré, confirma que o uso do material do jogo é um elemento que identifica o grupo social em que ele foi produzido. Traz pra gente ainda que a identidade de material ela pode ser ainda mais importante quando se tratar de jogos tradicionais com ausência de regras ou normas relativas ao espaço e tempo. O material assume assim um caráter essencial para estudar o jogo. E a autora conclui o seu texto recapitulando tudo aquilo que ela disse no texto e nos traz ainda que a prática desses jogos entre os indígenas mostra que ele ainda está vivo e permite-se desempenhar papéis diferentes aos jogadores. O texto, que é da autora Maria Socorro Craveiro de Albuquerque, ela vai trazer pra gente o tema do seu mestrado, que é a educação física no projeto de autoria da Comissão Pró-Índio do Acre. Então ela traz pra gente que naquele período os processos educacionais passaram da FUNAI para o MEC e a coordenação da execução passou para as secretarias estaduais e municipais. Daí a CPI-AC passou a trabalhar com a formação continuada de professores indígenas.
Esse curso ele se iniciou em 1983 e tinha como objetivo trabalhar com a alfabetização de jovens de comunidades indígenas locais com finalidades políticas e culturais relacionadas ao reordenamento positivo com a sociedade regional e nacional e a valorização da língua indígena por meio da nova escola. O curso ele foi ofertado a 25 jovens que, depois de aprenderem o curso, passariam então aos demais. A construção desse currículo indígena e a produção de linguagem, que caracterizou desde sua gênese, pôde ser compreendida em termos linguísticos a partir das atividades de produção oral e escrita nas situações de ensino-aprendizagem, além de também estar presente na elaboração da lei, da leitura ou discursos variados, socialmente significativos, de um eixo que vai das culturas do outro à sua própria cultura, da língua estrangeira à sua língua materna. Então, já nas ocasiões do curso de formação, sua preparação ela foi feita ano a ano e isso culminou na construção da cartilha e de materiais de autoria. Na área da educação física, por sua vez, a autora ela traz que os indígenas solicitaram práticas visando principalmente os esportes e da regulamentação do currículo no campo que até então não tinha. Além disso, se tinha a recomendação pelas práticas lúdicas, onde se dizia dever haver uma soma entre o caráter lúdico da matemática e os cursos de formação, ou seja, a pesquisa e os jogos das aldeias deveriam estar intrínsecas à criação de atividades recreativas pelos professores. Então, a autora, ela em conjunto com outros pesquisadores, elaboraram uma proposta aos indígenas sobre a área da educação física. Se trabalhou então com 43 professores de diferentes etnias do Acre de 1998 a 2004, na área dos estudos da cultura corporal, com o objetivo de levantamento dessas práticas no cotidiano das aldeias. Trouxe como conteúdo desse estudo diversos padrões corporais de diversos grupos humanos, indígenas e não indígenas, e propuseram a realização de brincadeiras nas diversas etnias. Fez estudos sobre o esporte na sociedade não indígena e jogos indígenas. Além destas, também buscaram a construção da reflexão sobre a natureza e a função das práticas corporais na educação indígena e nas escolas indígenas. A autora, nesse momento do livro, ela traz pra gente o pensamento do autor Mauss, que diz que o corpo é necessariamente uma construção simbólica e cultural, na qual toda a sociedade se utiliza de técnicas para marcar o corpo de seus membros. Ele nos traz a necessidade de se fazer um inventário de todos os homens no curso da história, mostrando o que fizeram de seus corpos. Sua premissa diz que os homens sempre souberam fazer de seu corpo um produto de suas técnicas e de suas representações, ou seja, cada sociedade fabrica, de acordo com épocas e lugares, estereótipos e modelos de comportamento que se inscrevem no corpo. Desse modo, no corpo de cada indivíduo estão inscritas todas as normas, regras e valores de uma sociedade específica. Na sociedade contemporânea ocorre o que Mauss chama de memória coletiva ou tradição. Ele nos alerta que, embora tradições expressem inércia e imutabilidade, as sociedades tribais, por já apresentarem uma grande adaptação ao seu meio interno e externo, eles não sentem essa necessidade de alterar a sua rotina. Seu processo educacional ele ocorre, portanto, quando as práticas sociais impregnadas pela tradição são transmitidas de geração a outra. E elas podem acontecer oralmente ou mesmo também ser passadas corporalmente, na tradução de gestos e de movimentos. Como afirma Coffey, o corpo é a expressão da cultura, portanto, cada cultura vai se expressar por meio de diferentes corpos, pois se expressa diferentemente como cultura. Sendo assim, se diz que um indivíduo obtém um novo conhecimento ou um comportamento ao conjunto de seus atos, ou mesmo uma nova palavra para o seu vocabulário, num processo denominado de incorporação. E ele também adquire um conteúdo cultural que se instala no seu corpo, no conjunto de suas expressões. Em outros termos, ele vai se apresentar a cultura através de seu corpo. E é essa cultura que nos anexa nosso caráter à humanidade. Então, desse modo, deve-se pensar que todas as práticas institucionais que envolvem o corpo, como a educação física, elas necessitam tratar os sujeitos que estão a praticá-la como sujeitos de vida social. E as práticas pedagógicas, já por sua vez, elas necessitam então de mudanças mais concretas. A autora ela vai trazer agora, no próximo tópico, o resultado do seu trabalho, esse projeto seu de autoria. O próximo tópico se chama o futebol no diálogo intercultural.
Então, quando se iniciou a pesquisa, os pesquisadores eles perceberam que os professores das tribos do Acre, eles não queriam apenas passar a formação de suas tribos aos jovens, eles queriam também ensinar jogos não indígenas a eles. Então, o sentido da pesquisa seria o fortalecimento de suas identidades tradicionais e também a publicação de seus valores e conhecimentos para sociedades não indígenas. No levantamento feito, conseguiu-se localizar o primeiro registro do jogo de bola entre os indígenas no Acre em 1910. Registrou-se que, além de suas práticas habituais, eles praticavam e se divertiam também com o jogo de bola que se aproximava muito do futebol que nós conhecemos. Sua bola ela era imprensada e chegava a pesar 3 quilos, e os jogadores eles revestiam seus pés e seus joelhos com peles de animais para praticar o jogo. O jogo ele era realizado em um terreno nivelado e limpo de aproximadamente 2 hectares. E para chamar a comunidade para esse jogo, eles avisavam com antecedência toda a comunidade, e no dia do jogo todos apareciam para ver, se reuniam para ver o jogo. E a partir dessa necessidade de se conhecer mais dos jogos não indígenas, particularmente o do futebol, realizou-se então com os pesquisadores uma pesquisa que tinha alguns elementos como a existência de um terreno para o jogo, dias e horários para jogá-lo, regras e materiais para ele, e as possibilidades de também usá-lo como algo pedagógico. Como materiais obtidos, percebeu-se que futebol não é apenas um jogo para não indígenas, mas sim é uma prática para povos do mundo inteiro, sendo uma maneira das pessoas conjuntamente praticarem um conceito de brincadeira que tem regras e que elas devem ser seguidas. O jogo começa nas tribos quando um capitão manda uma carta para outro capitão, o convidando para jogar. E então os times se reúnem e vão brincar. As esposas dos indígenas ficam responsáveis pela comida e pela alimentação das pessoas na hora do jogo. Com relação ao jogo em si, os pesquisadores eles conseguiram diversas informações. Primeiro, o responsável pelo time ele escolhe um goleiro, 3 defensores e ficam 7 na carreira. O time que é dono do campo, ele tem direito a escolher o campo e o adversário fica com a bola. Os pesquisadores também constataram que existe na maioria das aldeias campos para a prática desse esporte. Eles ficam em lugares mais privilegiados, que culminam em caminhos mais utilizados pela comunidade. A fruição do jogo também é muito importante para essa prática. É algo que alegra o aluno e qualquer pessoa que goste de jogar. Em algumas aldeias, esses jogos são realizados apenas entre a comunidade. O jogo, o futebol, ele é muito importante porque faz parte do divertimento do povo. O nome dos times é, em alguns casos, criado a partir da realidade que esses povos vivem. Em uma tribo que a autora cita pra gente, por exemplo, os meninos eles gostam de incentivar o time a se chamar produção de borracha com artesanato. Os jogos eles ocorrem aos fins de semana ou mesmo depois das rotinas de trabalho. E o tempo ele é contado a partir de outros elementos. Por exemplo, em uma tribo eles começam a contar os minutos e vai até se cansar. A falta de uniforme também não atrapalha nem um pouco os times, e as poucas regras que tem nos jogos deles não demonstram também que elas não são necessárias. O jogo ele também sofre intercâmbio quando as tribos elas cansam de jogar entre si e convidam então outros povos para participar com eles. O autor diz que, além dessas pesquisas, também houve uma conversa com os professores sobre como as regras fazem desse esporte um sistema social que as pessoas devem seguir quando gostam de jogar. Ele então convida o professor Walter Carveiro, professor de Educação Física e técnico de futebol, para colaborar com as aulas sobre o nosso futebol, sobre os fundamentos e regras codificadas pela FIFA. Então, nos esportes, essas regras determinam o que é uma modalidade desportiva. Diesel ele classifica essas regras como regras constitutivas e regras regulativas. As regras constitutivas é quando elas mostram uma modalidade e lhe dão sentido. E as regras regulativas elas determinam como deve ser a relação entre os jogadores. Sobre as regras constitutivas, a gente pode ver que o futebol ele é um acontecimento social, pois ele possui regras que o caracterizam. Então podemos citar algumas, como as regras do inventário, como a bola no pé, regras de pessoa, onde o jogador ele não pode segurar o jogador do outro time, regras de zona, não se pode segurar a bola dentro da área, regras do tempo, não se pode demorar para chutar um pênalti, e também as regras de ação, onde o jogador ele tem que chutar a gol. Então, com relação às regras regulativas, pode-se dizer que nem tudo o que ocorre em jogo está relacionado por regras codificadas. Assim, no esporte como no sistema social, são as regras que determinam as aulas.
Então são nas aulas que se prescreve como se dá a relação entre aluno e professor. Então isso levanta questões a serem respondidas sobre os indígenas. Por exemplo, até que ponto as regras são válidas nas escolas indígenas? Elas permitem aprender, reconhecer, redefinir as regras das práticas de determinados esportes? Os alunos não deveriam, então, entender as regras das escolas e da educação física e, se necessário, mudá-las? Até que ponto se consegue fazer os alunos se conscientizarem das regras das aulas? O próximo tópico se chama Jogos e Brincadeiras Indígenas no Acre. Então, aqui o autor ele vai trazer uma pesquisa sobre as memórias dos professores indígenas sobre os seus jogos. Os tipos de brincadeiras, os locais, o contexto de sua prática, o período de realização, a distinção entre os gêneros, a idade, os agrupamentos e a sua possível inserção em sala de aula. Então, nos trago que da tradição indígena, o que ficou no brasileiro é o seu gosto por imitar animais, e que o próprio jogo do bicho no Brasil teria sua origem nesses resíduos animalistas da cultura indígena. Então, ele cita uma brincadeira bem conhecida por todo o país, que se chama Galinha Gorda, onde as crianças ficam à margem de um rio ou de algum lugar com água e gritam bem alto, é galinha gorda? E depois eles jogam uma pedra fundo no rio e aquele que eles vão se jogar no rio, quem conseguir pegar a pedra, encontrar a pedra, tem o direito a ganhar uma galinha gorda. Segundo o Kishmata, um indígena, essa brincadeira ela é mais conhecida no Nordeste, Sudeste e no Norte do país. E ela também recebe diferentes denominações, como caça ao tesouro, que é o que conhecemos, galinha d'água e galinha gorda. São inúmeras as brincadeiras praticadas na água, por isso que é sempre importante aprender a nadar cedo. Outra brincadeira bastante conhecida é a cabra cega, que ela é relatada pelo professor Aldenor como sendo uma das brincadeiras que as crianças mais gostam porque elas ganham coisas. O verão amazônico, ele é um período que é o período de estio, ele é o melhor para a realização de muitas brincadeiras, tanto na água, quanto nos roçados e capoeiras, quanto nas matas, caçando encrencas onde as crianças gostam de se balançar nos cipós. O autor ele nos traz agora, nesse período do livro, sobre as brincadeiras que são desenvolvidas por diferentes etnias do Acre. E eu vou separar elas de modo rápido, mas ainda bem claro para se entender, porque é um conteúdo bem amplo e que vale a pena ainda entrar no livro e lê-lo para se compreender bem mais. É bem rico essa parte. Então, ele nos traz os apurimã, que eles gostam de se balançar no cipó, dançar mariri, realizar pescas corridas com folhas. Os araras, chauadava, eles gostam de brincar de casinha, de espingarda. Os axiníqua, eles gostam de brincar de arco e flecha, peteca, biblaque com cabeça de tartaruga, corridas na praia, e além disso eles fabricam seus próprios brinquedos, como bonecas de barro, animais de barro e outros. Temos os Kaxinawa, eles gostam de pintura corporal, casinha e comidinha. Eles gostam de arapuca e de fazer cócegas. Eles imitam animais, brincam com arco e flecha, brincam no rio, jogam bola, saltam com vara, pulam do barranco, eles desenham e fazem diversas outras coisas. Eles também criam seus próprios brinquedos, como bonecas de barro, bolinhas de madeira, fazem também cataventos, constroem casinhas e muitas outras. Os machineri, eles gostam de brincar de casinha, brincam de cotoxi e de jogo da onça, no qual se necessitam de 6 pessoas, onde a onça ela vai ficar no centro das 5 pessoas de mãos dadas, e aqui o objetivo é prender a onça, senão ela vai comer os 5 cachorros. Tem também os Axinava, eles gostam de brincar de Mari-Salti, onde as crianças se pintam, fazem uma roda e começam a cantar. O objetivo disso é a manifestação cultural. Eles também gostam de brincar de cana, onde as meninas devem conseguir tirar da mão dos meninos um pedaço de cana. Também gostam de brincar de flecha na água, onde as meninas e os meninos vão buscar comidas. Os meninos eles vão pescar e as meninas, pela coleta nas matas, vão buscar alimentos e no final eles vão se reunir para comer. E também ele cita os Janiwawa. Eles relatam brincadeiras de roda, esconde-esconde, casinha e jogo da bola. E também muitos outras brincadeiras aqui. Esse capítulo é bem amplo e recomendo bastante a leitura dele, porque é um conteúdo muito importante, é uma cultura que realmente vale a pena entrar para ler nesse livro, tá? O próximo tópico se chama O Jogo como Elemento da Cultura. Em 1938, John Hanzing, na obra Homo Ludens, ele analisa o significado do jogo nas seguintes características expostas no texto. Ele é uma atividade livre, não séria e exterior à vida habitual.
mas ao mesmo tempo ele consegue absorver o jogador de maneira intensa e total, desligado de interesses materiais no qual não se obtém lucro. Ele é uma prática dentro dos limites espaciais e temporais próprios e promove a formação de grupos sociais com tendências a se rodearem de segredos e sublinharem suas diferenças em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros tipos semelhantes. Agora o autor ele vai trazer pra gente, ele vai associar algumas atividades a esses pontos específicos. Então ele traz em uma atividade livre que se encaixa o assobiar, o cantar, o nadar, correr pela praia, pular o barranco. Historiar a vida habitual. Brincadeiras feitas pela imaginação das crianças, como quando elas entram na água, elas imaginam brincadeiras que transcendem a realidade. Desligadas de interesses materiais, no qual não se obtém lucro. A maioria dos jogos dos indígenas é desse modo. Eles não jogam para obter alguma coisa, eles jogam por apenas jogar, pela diversão. Praticado nas limitações temporais e espaciais próprias. Onde se brinca nas beiras dos rios, nos terreiros, na mata e dentro das próprias casas deles. Segundo ordens e regras. Então aqui tem se encaixa a separação entre os meninos que vão caçar e as meninas que ficam por conta da coleta ou por cozinhar. Essa separação ocorre por eles mesmos, pela decisão deles. E a promoção de grupos sociais. De tal modo, o jogo ele ornamenta a vida, a ampliando. E nessa perspectiva se torna algo indispensável para todo indivíduo, quanto para a sociedade. Devido ao sentido que traz em seu valor expressivo em suas associações sociais e espirituais, em resumo, como uma função cultural. Assim, acreditam que é possível utilizar nas escolas, e para isso é necessário que haja o conhecimento desses jogos, das diferentes culturas e etnias do mundo, indígenas e não indígenas, considerando sua memória lúdica, as memórias lúdicas das diferentes culturas. Nesse sentido, as aulas de educação física devem utilizá-la de modo que, primeiro, ampliem o reconhecimento de si mesmo e de suas próprias possibilidades de ação. Segundo, o reconhecimento de materiais, objetos, para se jogar, sejam naturais ou criados ou construídos. Ampliem a possibilidade de ação com esses materiais e a relação deles com a natureza. A relação no pensar como transformar em algo verbal, resultando no sucesso através da comunicação, a interação com os outros materiais de ensino, relação sociais, a vida no trabalho, o sentido de convivência com o coletivo e suas regras e valores sociais, a auto-organização e a elaboração de brinquedos. Então, após isso, em 2004, os pesquisadores eles terminam seu trabalho, seu projeto de autoria com a CPI-AC, e eles que tinham como objetivo interpretar, formular e discutir com os professores indígenas processos de aquisição das aprendizagens para passar então às práticas de formação profissional. Então eles abordaram esse projeto de modo separado e começaram primeiro introduzindo com algumas perguntas. Então, como o que é educação física, conceitos e definições, discussão e análise crítica. O que é a cultura corporal? Elementos da cultura corporal, jogos, brincadeiras, brinquedos, danças, cantos, mímicas, expressões corporais e lutas. Então, eles separaram desse modo e agora o autor ele vai começar expondo esses pontos. Então, no segundo módulo, ele vai aprofundar esses conteúdos. Começaram então primeiro falando sobre jogos e brincadeiras de cada etnia, seus brinquedos e os esportes não indígenas, como o futebol, a natação e a corrida. Então eles começaram primeiro aprofundando suas competências, como conhecer e descrever os jogos e brincadeiras de cada etnia, descrever e confeccionar os brinquedos de cada uma delas, descrever e realizar o futebol, o nado e as corridas como são vivenciados em sua etnia e relacioná-los criticamente com os esportes futebol, corridas e natação não indígenas, ou seja, os que nós praticamos. Eles iriam comparar o modo como eles fazem com o nosso modo. Conhecer então os fundamentos básicos da capoeira, relatos de experiências com as práticas corporais vivenciadas nas escolas, apresentação de propostas que relacionam os conteúdos e competências das práticas corporais estudadas com suas práticas pedagógicas na rotina da aldeia. E o procedimento usado aqui foi por eles o ensino-aprendizagem, onde o professor ele mostra como executá-lo e pesquisa as práticas corporais. No eixo sobre o conhecimento dos conteúdos, a tarefa realizada ela foi bastante detalhada e envolveu conteúdos ministrados nas escolas, assim como conteúdos presentes em cada aldeia.
O eixo relação professor-aluno, ele foi sistematizado em informações sobre os alunos das escolas de cada comunidade, que exigiu pensar nas características de seu trabalho e tornar esse pensamento comunicável e também motivar os alunos. No eixo conteúdos específicos dados em sala de aula, expôs os conhecimentos específicos das disciplinas, além dos conhecimentos dos alunos. Então, aqui se expôs casos de ensino fictícios e casos de ensino reais vividos pelos professores. O eixo de conteúdos trabalhados na escola, ele gerou conhecimentos com os pais e os mais velhos que são transmitidos na escola. Isso é uma educação de qualidade, onde os alunos eles estudam sua história, refletem sobre seu passado e se planejam para o seu futuro. E também na comunidade, é quando os alunos eles acompanham seus pais para aprender conhecimentos do mundo deles, através da caça, da pesca, da coleta de frutos e de outras atividades. Então aqui os professores, eles ao mesmo tempo em que faziam seus relatos e expunham o que pensavam, eles discutiam com outros pares seus, com outros professores e analisavam suas práticas pedagógicas. E através disso eles conseguiram então produzir seus materiais didáticos. Considerações finais. Finalizando seu texto, o autor ele nos traz que eles buscaram favorecer a troca de experiências entre os pares pela forma pessoal como cada um expressa seu conhecimento. E essa forma de partilhar ela se revelou importante, pois favoreceu a avaliação do grupo, e através disso se compreendeu a aprendizagem específicas dos docentes em situações concretas, as quais também desafiaram os professores a refletir, pensar e expressar sobre suas crenças e a explicitarem suas práticas diante das evidências de situações reais de ensino. Essa avaliação ela teve como parâmetro a correlação entre competências acadêmicas e aprendizagens, que elas foram apresentadas no modo de compreender sobre os temas do programa, reflexão crítica, criatividade, assiduidade, responsabilidade na realização de tarefas individuais e grupais. As atividades escritas também elas foram muito importantes, porque o autor ele traz pra gente uma frase que eu gostei bastante. Ele diz que quando escrevemos, conseguimos ter uma visão e uma reflexão distante e posterior ao exercício profissional. Quando escrevemos, desenvolvemos um processo mais profundo de reflexão, principalmente quando escrevemos para os outros lerem e analisarem. Além das tarefas escritas, a socialização oral de ideias e pontos de vista fez parte das estratégias adotadas. O autor traz pra gente que essa metodologia ela se mostrou relevante estratégia de trabalho partilhado e investigativo dos professores, possibilitando a análise de situações concretas de ensino-aprendizado, nos quais eles foram desafiados a refletir e verbalizar suas crenças e a explicitarem. Essas práticas também, elas construíram situações de narrativas que evidenciaram conhecimentos, valores, situações ligadas ao dia a dia escolar e comunitário, além de exigirem dos professores explicitações, interpretações e plano de ação. Então, puderam-se afirmar que a prática reflexiva foi o eixo estruturador do conhecimento e do aprendizado dos professores indígenas, pois referenciou as diversas áreas do conhecimento, dando sustentações políticas, metodológicas e organizacionais para o currículo das escolas indígenas do Acre. O próximo tópico se chama Jogos/Brincadeiras Indígenas, a memória lúdica de adultos e idosos de 18 grupos étnicos. Ele é das autoras Belém Salete Grando, Sevéria Idiorê Chavante e Neide da Silva Campos. O texto aqui ele é um trabalho com professores em formação no curso de licenciatura, terceiro grau indígena, na Universidade do Estado de Mato Grosso, com o material didático da educação física, ministrados pelas professoras, como eu havia dito, Belém Salete Grando e Sevéria Idiorê Chavante. Aqui houve o desenvolvimento de um trabalho com esses professores em formação que buscariam, em suas comunidades, diagnosticar quais eram os jogos e brincadeiras que estariam, então, presentes nas memórias lúdicas das pessoas. Para isso, eles optaram por pessoas entre 25 e 92 anos, sendo elas mulheres e homens de 18 etnias diferentes, sendo essas etnias as Umutina, Baniva, Riquibatsa, Pataxó, Trumai, Chavante, Bacairi, Parese, Irante, Ipeng, Baroro, Ticuna, Terena, Tucano, Jurana, Tapirapé e Merrindo. O objetivo desse texto é, então, por meio da união entre os não indígenas e os indígenas, construir um material pedagógico para a educação intercultural sobre práticas corporais lúdicas, refletindo sobre o mesmo para compreender como essas brincadeiras estão presentes nas diversas culturas e como elas podem ser integradas em uma educação intercultural que valorize as culturas e histórias desses povos. Então, vai se buscar ver quais dessas brincadeiras são específicas das etnias e quais foram modificadas e incorporadas por ela. Vai mostrar que o jogo, como conteúdo da educação física,
deve ser inserido no trabalho pedagógico para que assim se leve ao aluno a vivenciar práticas sociais com significados que desafiam a conhecer novas formas de movimentar-se, relacionar-se com os outros, conhecer novos materiais, criar novas regras, construir relações com o espaço, com o tempo, com os colegas e consigo mesmo. O jogo aqui vai se falar são as práticas corporais lúdicas que homens e mulheres de diferentes idades criaram e recriaram em seu cotidiano. Nas entrevistas, vai se perceber que as brincadeiras que são consideradas tradicionais nas aldeias têm como cenário principal o contato com a natureza. Com isso, podemos perceber e concluir que o local é, durante o brincar, também apropriado para o jogo como conhecimento. Ao se interagir com o meio natural, a criança ela vai se desnaturalizar e vai dele se apropriar para construir sentido e significados diferentes para cada um dos elementos presentes nela, como o qual vai se brincar. Aprende-se sobre ele e vai passar a valorizá-lo. Então, assim, quando o professor ele optar por tirar os alunos de dentro da sala de aula, ele pode escolher os levar para a natureza e ele, com seus elementos, ele vai fornecer conhecimentos que depois talvez podem ser transformados em textos, que então vai apresentar aos alunos a natureza e como essa está presente em várias etnias. E isso pode ser trabalhado não só pela educação física, como também por várias disciplinas. Na parte do livro, a autora vai trazer pra gente um pouco das brincadeiras praticadas por cada uma dessas etnias que ela citou. Mais uma vez, eu reforço para vocês lerem o livro, porque essa também é outra parte muito rica. Ela traz uma gama de brincadeiras, uma gama dos locais que são praticadas essas brincadeiras. E eu realmente recomendo essa leitura para vocês, porque eu não vou conseguir trazer para vocês detalhadamente tudo o que ela passa nesse texto aqui, nessa parte. Então eu vou tentar resumir para vocês, sem perder as brincadeiras que são abordadas pelos pesquisadores. Mas mesmo assim eu continuo recomendando a leitura, que é muito interessante, aprender um pouco da cultura desse povo. Essa parte do capítulo chamou muito a minha atenção e eu gostei bastante. Então eles começam pelas brincadeiras Baniva. Na etnia Baniva, os pesquisadores eles entrevistaram pessoas entre 25 e 51 anos de idade, na região de Assunção, no Icana. As brincadeiras por eles citadas foram dança e curia, brincadeira da abelha, tupuchuca, que é cabra cega, muda, Maria Tucupi, gato e rato, grilo, piracema, esconde-esconde, passa-passa 13, dança do gato, anjo mau, adivinhações, fio na espada e também se balançar no cipó. Eles também dizem que à noite eles praticam algumas outras atividades, como guarda-anel, jogo do match-match, trampo e passa-anel. Além de também terem brincadeiras específicas para datas específicas, como Páscoa, o peão, cipó-roda, peteca, espingarda de pau, jogo da bolinha e avião. E através dessas se pôde compreender a relevância que o jogo tem para todos esses povos, pois ao criar uma forma lúdica os mais velhos eles reconhecem a relevância do jogo para ensinar aos mais novos suas próprias tradições. A próxima que eles trazem é o brincar entre os Rikbaksa. Aqui se encontra uma variedade muito ampla de jogos, sendo que os entrevistados tinham entre 24 e 75 anos. Esse povo ele habita no Mato Grosso, em uma área onde o desmatamento na divisão de seu território ainda não tinha chegado. Suas atividades e brincadeiras são muito relacionadas com o viver coletivo da comunidade e estão integradas ao seu espaço ambiental, sendo que suas práticas estão concentradas na canoagem e natação, sendo eles conhecidos como índios canoeiros, pois eles têm uma grande habilidade com suas canoas e nas águas violentas do Mato Grosso. Essas duas práticas elas são fundamentais para crianças e jovens, pois estão ligadas à história de seu próprio povo e de seu território, sendo eles a base para a sua sobrevivência. O brincar, então, aqui ele se relaciona com o contexto sociocultural desse povo. Também eles têm outras brincadeiras que são praticadas na aldeia, sendo elas subir e pular de árvores no rio, virar cambalhota na água, balançar no cipó, correr na areia do rio, na areia e no rio, matar bichinho na roça, caçar peixinho no córrego, mergulhar, caçar passarinho. Também tem festas culturais, danças da flautinha e também imitam animais e fazem cestos. Também tem outras brincadeiras como bola no meio das pernas, luta de travesseiros, cabra cega, comadre, tem também o spiroball e elefante.
Eles também têm um pouco do futebol, do vôlei e do futsal inserido em sua cultura. Mesmo que pouco, ainda já é algo a se destacar. Entre os Iranti Kimanok. Aqui os entrevistados eram pessoas entre 19 e 51 anos ou mais, e se percebeu que a preocupação de passar os benefícios para a educação da criança, para realizarem atividades como futebol de dupla, o gato e a bala, passa-bastão, pegador em corrente, brincadeira da barra. Outros também destacaram atividades como a casinha, boneco de barro, brincar de lata, confecção de bonecas, banhos nos córregos e rios e arco e flecha. Também ainda houve relatos de pessoas mais velhas dizendo que já brincaram de queimada, cabra cega, de pular corda, vôlei e futebol. Olha que interessante. Então a gente percebe que essas brincadeiras deles, elas se modificam com o tempo e nos diferentes espaços, assumindo então conotações diferentes. Temos também agora as brincadeiras dos ticunas. Entre os ticunas se percebeu mudanças nas faixas etárias para diferentes crianças, para se integrarem a diferentes crianças. Então, entre as pessoas de 51 anos entrevistados, eles disseram que em sua época eles brincavam de fazer canoas, arco e flecha, eles pescavam e caçavam animais e faziam artesanatos. Mas já os de 30 anos, eles disseram que ainda havia sim a presença de algumas dessas atividades dos mais velhos, só que não eram tão utilizadas pelo grupo, porque quando os não índios abortaram suas terras, trouxeram novas brincadeiras, e eles estão agora no momento do livro, ainda em aprendizagem dessas brincadeiras, em prática delas. Agora, o brincar entre os terena. Aqui o grupo ele foi dividido os entrevistados foram divididos em 3 grupos, sendo divididos pelas faixas etárias, de 31 a 40, de 41 a 50 e os acima de 50. Para as mulheres, se observou que desde cedo as meninas elas brincam de boneca, pois isso vai representar o seu papel social que elas irão assumir quando adultas, que é o papel de mãe. Assim, as brincadeiras de boneca é algo permanente na sua cultura, que sofreu algumas alterações em seu ambiente, mas elas continuam ainda presentes em sua cultura. Então, se destacou que entre os de 31 e 40 anos, viu-se brincadeiras como boneca, casinha, pular elástico e amarelinha. Nos de 41 a 50 anos, viu-se casinha, fazer comidinha com latas de massa de tomate, usavam também da caça de passarinhos para então se reunirem e comerem, e os de acima de 50 anos, os de acima de 51 anos, eles quase não brincavam, pois as crianças elas deviam então ajudar nos serviços de casa, ajudar os adultos nos seus serviços de casa. Entre os tucanos. Aqui se entrevistou pessoas entre 25 e 30 anos e 31 a 51 anos. Os de 25 a 30 anos, eles brincavam com brinquedos construídos em sua própria comunidade, como a bola e o carrinho. No mundo infantil deles, tinha espaço para brincadeiras de roda e pular de árvores, e as meninas brincavam de casinha e comidinha. Os de 31 a 51 anos dizem que as brincadeiras que eles se lembram é nadar, lançar barro, pega-pega, futebol com bola, seringa, casinha e barquinhos feitos de motongo. Atividades lúdicas feitas entre os Umutina. Os entrevistados tinham entre 27 e 51 anos de idade, e entre os jogos citados se percebeu uma grande variedade de jogos da cultura popular brasileira. Então, isso é explicado pela convivência das várias etnias. Entre as brincadeiras que se relataram foram vistas o touro bravo, roubo de bandeira, passa-anel, arco e flecha, queimada, corrida do ovo, corrida do saco, futebol, dança, músicas de roda como Atirei o Pau no Gato, amarelinha, dominó, bingo e muitos outros. Então a gente consegue perceber nessas brincadeiras a inserção dos jogos e das atividades não indígenas. Nas descrições percebeu-se também que essas atividades elas são semelhantes em maioria, só que algumas foram adaptadas, mas todas estão presentes nas escolas e nas cidades brasileiras. Os autores eles escreveram 2 jogos que chamaram mais sua atenção e que também são bastante conhecidos, que é o arco e a flecha, que é onde eles se reúnem e combinam um dia para irem à mata caçar animais. E o touro bravo, que necessita-se de mais de 4 pessoas para construírem uma cerca, onde no centro vai ficar uma pessoa que vai ser o touro, e se esse conseguir fugir, as crianças têm que ir atrás dele e pegá-lo. Aquele que pegá-lo vai se tornar o próximo touro bravo. Jogos do povo Paresi. Aqui se entrevistou o povo Paresi em várias regiões e nela se registrou as seguintes brincadeiras: tidimore, peteca, cabeça-bol, flecha, futebol, vôlei, perna de pau, brincadeira da ema, sucuri e adivinhação. Essas foram citadas por pessoas entre 31 e 40 anos de idade, acrescentando aqui também o jogo do pauzinho, esconde-esconde e mergulho. Se descreveu pelo autor Alexandre a brincadeira da sucuri, que é quando as crianças chegam à beira do córrego e dizem: quem cair por último na água vai virar sucuri e vai ter então que perseguir os outros. E observou-se nessa cultura, nessa etnia, que as brincadeiras elas estavam mais relacionadas ao trabalho. O jogo dos jurunas.
Se entrevistou aqui pessoas de 25 a 30 anos de idade, e suas brincadeiras dizem respeito a atividades lúdicas tradicionais como arco e flecha, fazer aviões de madeira, tendo o futebol também já estado presente em sua etnia. Se relatou que na infância de um índio chamado Maranatu Jurema, eles brincavam de imitar macaco, subir em árvores, pular de um galho para o outro, tomar banho no rio e brincar de miraque. O miraque é uma prática feita com 10 pessoas, onde 5 ficam no rio e 5 em cima de uma canoa. E quando se grita miraque, os que estão na canoa devem perseguir os que estão no rio. E aquele último que sobrar dentro da água é considerado o grande vencedor. Tem outros também que lembram de brincadeiras como danças tradicionais, lutas corporais e tocar flauta. Formas de brincar dos Bacairi. Aqui se entrevistou pessoas de 19 a 93 anos de idade, e o levantamento foi feito em 2 tribos de Bacairi. E nesta se identificou, dos de 25 a 30 anos, os homens brincavam de dama, baralho, futebol, carrinho, pesca, canoa, esculpir, dançar e cantar em rituais, correr a cavalo e brincar no rio. As mulheres elas brincavam de boneca, comidinha, nadavam e conversavam com seus colegas, e também já praticavam futebol. De 31 a 40 anos, os homens brincavam de carrinho, futebol, caçar, pescar a canoa, jogavam peteca e atravessavam o rio nadando. Também brincavam de pontaria e de flecha. As mulheres elas brincavam de boneca, bola, peteca e de imitar mãe. Os de 41 a 50 anos de idade, os homens eles brincavam de carrinho, pneu, futebol, esconde-esconde, faz de conta, fazendeiro, guerreiro, cacique, arco e flecha, subir em árvores, luta corpo a corpo e brocha. E as mulheres brincavam de boneca e pega-pega. E acima dos 50 anos, os homens eles praticavam o arco e a flecha, e as mulheres elas brincavam de boneca e de dançar em rituais. Então, nessa cultura a gente também consegue perceber a diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. Brincar entre os Trumai. Se entrevistou pessoas de 28 a 60 anos de idade, e suas brincadeiras foram observadas como danças tradicionais, sendo citadas Anihai Kari, Rapep, Taré Taré, Radaishi e Lahel, Xalacá, Requerima e Ripere. E entre as principais brincadeiras foram citadas Arucacá, Cabeça, Cabaça, Chacoalhar de Tacajá, Redenha, Esteirinha, Boneca de Barro, Bala de Mangava, Flechinha e outras. Brincadeiras entre os Rikipeng. Aqui não se estabeleceu uma faixa etária e viram que as brincadeiras percebeu-se que as brincadeiras citadas foram peteca, jogo do disco e jogos de futebol e vôlei. O brincar entre os índios Bororó. Foram entrevistadas pessoas de 25 a 51 anos de idade, e observou-se que essas brincadeiras elas eram mais vivenciadas e guardadas nas mentes desses índios, os Bororós. Dos de 25 a 30 anos, relataram brincadeiras como carrinho, roda de bicicleta, bolita, banhar-se no rio, casinha, boneca, subir em árvores e bambolê. Nas aldeias, praticavam arco e flecha, caçar animais, imitar peão, esconde-esconde, luta corporal e construíam brinquedos. Os de 41 a 50 anos praticavam corrida com roda de carro, jogavam bola, bolitas, banhavam-se no rio, carrinho e flecha. E os tadarimãs que ficavam nas aldeias, eles confeccionavam tigelas, panelinhas de barro, brincavam de petecas, arco e flecha, lançaram ao outro laços de cipó, lutas corporais, casinha, comidinha, cantar e dançar. E os de 50 anos, eles jogavam nos campos de futebol, jogavam bolita, jogavam coquinho, peteca, enterravam um ao outro na areia, pegavam passarinho, bonecas de pano, panelinhas de barro, fogueira, casinha e comidinha. E percebeu-se também nessa tribo que se viam ainda que as brincadeiras infantis, elas sempre estavam relacionadas ao modo de ser da criança, de um modo que ela ia crescer e se tornar um adulto. A brincadeira entre os Tarirapé. As brincadeiras descritas foram cavalinha, chamainavan, machiro, jogo da amarelinha, chapirema, bola, cabo de guerra, machari e gavião. O machiró ele é uma corrida cerimonial. E também foram vistas outras atividades que permitem apenas homens a praticarem, que é o arco e a flecha, citado pelos autores. E também eles destacaram um jogo da bandeirinha, no qual o objetivo é pegar um objeto, no qual pode ser a bandeira ou qualquer outro escolhido por eles, no qual eles acumulam pontos. O brincar entre os chavantes. A etnia chavante ela foi pesquisada em diversas aldeias e por muitos pesquisadores. O professor Dante Itsusu Rier descreve 3 brincadeiras que são presentes na maioria delas, sendo elas a competição dos 100 metros, conhecida como Dati
Saireme, treinamento de arco e flecha Ti-ina Datsi Sanha, treinamento de luta corporal Datsi Wi Hani na Datsi de Sanha. Esses 3 se apresentam nas memórias dos mais novos até os mais velhos. O correr, lutar e exercitar o arco e a flecha são práticas que formam um corpo chavante, principalmente aos homens chavantes que são criados desde pequeno para ter um corpo de guerreiro. De 41 a 50 anos, percebeu-se a brincadeira Flechinha de Buruti. De 25 a 51 anos, percebeu-se caroço de Buruti, arco e flecha, corridas do mani, cabo de guerra, peteca, nadar, luta corporal, jogo do lenço e pular cordas. Mais de 51 anos tem caçada, aula para guerra, jogos para animais e treinamento com bastão. Aqui o autor ele traz também a explicação de cada um desses jogos, só que como o capítulo já está bastante extenso, eu não vou me aprofundar mais, mas mais uma vez eu recomendo a leitura desse texto, porque é muito interessante conhecer todos esses jogos. O brincar dos pataxós. Aqui as brincadeiras foram pesquisadas junto a crianças do ensino fundamental. Suas brincadeiras foram vistas como esconde-esconde, olha a laranja madura, peteca de papel, brincando de melancia, sou uma pobre viúva, verdade ou desafio, pega ajuda, morto-vivo, bandeirinha e cantigas. Suas brincadeiras mostram adaptações ao contexto pataxó. O autor ele descreveu algumas brincadeiras e eu vou trazer aqui, olha a laranja madura. Nessa brincadeira tem-se várias crianças de mão dadas e elas vão se juntar e começar a cantar a música da laranja madura, que é da seguinte forma: olha a laranja madura. Que cor são elas? Elas são verdes? B, amarelas. Vira, cita o nome de uma criança, a cor da sua camisa, da camisa de uma criança, e ela vira de costas e continua cantando até que todos sejam citados. O brincar entre os Merri Nakô. Foram entrevistadas pessoas de 25 a 51 anos de idade, e suas atividades foram flecharia de acertar uma bola de fitas, cavar terra em forma de bebê, flecha em pequi do pé, invenção do sal e ariranha pegando peixe. O brincar entre os Tapeba. De 25 a 50 anos foram os entrevistados. Os de 25 a 30 anos brincavam de anel, camaleão e cabra cega. Os de 31 a 40 brincavam de bandeirinha, esconde-esconde e pega-pega. Os de 51 pulavam corda, cavalo, quenga e grilo. E também tinha alguns de 51 anos que diziam lembrar de Lagmar, corre-corre e pedra. Considerações finais. A autora traz em suas considerações finais que nas memórias dessas etnias, as brincadeiras ressurgiram no espaço e no tempo como um traço não apenas do brincar em si, mas na identidade de cada pessoa desse povo, e nos permitiu ver e conhecer um pouco sobre cada cultura e suas singularidades. E ela termina o seu texto com uma frase muito maravilhosa e eu não poderia deixar de trazê-la aqui. A autora conclui, portanto, que brincar significa dançar, cantar, lutar, jogar peteca, flechar, remar, nadar no rio, subir em árvores, construir brinquedos com recursos da natureza. Nessas brincadeiras pode-se ser mãe, pai, guerreiro, caçador, ser homem, ser mulher, ser indígena. No entanto, ser uma pessoa única, ser um indígena específico. Ao brincar, aprende-se a ser chavante, a ser bororo, a ser tapirapé. Aprende-se a ser alguém que se identifica e é identificado por seu grupo, ser igual e ser diferente do outro. E ela ainda diz ter esperança de que esse trabalho possa contribuir para que a educação nas escolas possa superar essa visão limitadora da prática monocultural. Então, eu te pergunto, você vai ensinar a monocultura ou a interculturalidade? O próximo tópico se chama Desafios, Atividades Corporais e Étnico-Matemática entre os Aimiri e Atroari. Ele é dos autores Eduardo Sebastiani, Maria Beatriz, Glaucio Campos, Marcela Aimiri e Joane Quattroari. Atividades corporais e étnico-matemática são aqui um modo de entrar em um mundo diferente do étnico-científico. E essa experiência foi criada entre os indígenas Aimiri e Atroari entre 11 e 16 de junho de 2007. Método do curso. Foi feito de maneira ampla para que os conhecimentos das áreas da antropologia, educação física, física e matemática para a capacitação e formação de professores indígenas, visando o aperfeiçoamento das ações educativas, sempre tendo como perspectiva a étnico-educação. Participou do curso 54 professores Kinja e 17 Kaminja dos Aimiri, e o curso ele se utilizou de subsídios de diferentes áreas, também incluindo o ambiente externo, pois o aprendizado pode se dar em todos os lugares e momentos. E se dividiu o grupo dos estudados em diferentes cores de fitas, tendo a branca, azul, vermelha, marrom e amarela. As aulas foram ministradas em parte teórica e prática, sendo o lúdico e o jogo o seu tema central, principal.
Entregou a eles apostilas com conceitos de força física e de jogos tratados no curso. Sempre esteve presente a preocupação de relacionar os assuntos da educação física no enfoque das atividades corporais com os conceitos da étnico-matemática. Em geral, o professor trabalhou conteúdos de força, velocidade, trajetória, aceleração, geométrica e esses foram então trabalhados como conhecimentos da educação física. Conteúdos ministrados. Visando atender à faixa escolar fundamental e infantil, o trabalho foi desenvolvido para interligar e valorizar as culturas aimiri, pois no início suas brincadeiras e atividades não eram tragas para o ambiente escolar, como se fossem dois mundos diferentes. Então, no decorrer do curso, os alunos eles perceberam a necessidade de se trazer atividades do dia a dia para o ambiente escolar, como conteúdo pedagógico. Primeiro dia, se discutiu sobre o conceito da força, principalmente da gravidade e seus efeitos. Depois, se discutiu sobre a importância do lúdico na sociedade e nas culturas. Se conceituou o jogo e os jogos indígenas, criando e ressignificando o jogo da humanidade, trazendo também suas diferenças do corpo, da sociedade indígena e das urbano-industriais. Depois trabalharam com as 4 operações matemáticas, sendo a soma, subtração, divisão e multiplicação. E por último, tiveram atividades livres como coordenação, atenção ao esquema corporal e relacionados todos à matemática. No segundo dia, trabalharam conceitos da geometria e conceituação de jogos. Os jogos infantis foram relacionados às fases de desenvolvimento da criança. À tarde, eles foram ensinados os conceitos da fração e como essa é usada no dia a dia. Depois tiveram jogos e brincadeiras que lhes foi apresentado de manhã e também trouxeram atividades práticas na aldeia, como a bola, corrida, agilidade, apreensão da bola com mudanças de velocidade. No terceiro dia, trabalharam com a geometria espacial e os princípios sólidos geométricos. Também trabalharam a composição das forças como empuxo e trajetória. Trabalharam a flexibilidade e equilíbrio e as características dos jogos e dos esportes. Depois desenvolveram problemas matemáticos e tiveram atividades de corrida, velocidade e corrida com bastão. No quarto dia, tiveram problemas de perímetro, conceituação do triângulo e retângulo. Depois, eles trabalharam a flexibilidade, equilíbrio e dados gráficos da corrida de velocidade. Aprenderam conceitos de juros e porcentagens e depois, em grupo, tentaram relacionar conceitos da matemática com a educação física. O grupo azul ele se utilizou para demonstrar isso através da caçada. O grupo verde utilizou da pescaria, o branco utilizou da construção de maloca, o grupo marrom se utilizou do artesanato e o amarelo se utilizou das atividades livres do dia a dia, mostrando brinquedos e brincadeiras criadas pelas crianças em sua aldeia. No quinto dia, eles apresentaram um teatro matemático com representações específicas. O grupo branco ficou com a parte que mostra a soma, o azul ficou com a divisão, o amarelo a subtração, o verde a multiplicação. À tarde deste dia, os professores trouxeram seus comentários finais e perguntaram aos alunos o que eles acharam do curso. E todos trouxeram que, em maioria, gostaram muito do curso, deram um feedback positivo e disseram que foi a primeira vez que tiveram, de fato, contato com a educação física. Considerações finais. A autora termina dizendo que o curso ele terminou de forma positiva e foi uma construção coletiva baseada no respeito e valorização da cultura aimiri. A riqueza de se relacionar a educação física com a étnico-matemática podem ser multiplicadas em muitas outras situações. O projeto mostrou aos professores e à comunidade que eles já têm alguma autossuficiência, deu a eles grande autoestima e mostrou que eles têm grande capacidade. E perceberam então que para se ter bons professores são aqueles que são ensinados por alguém da sua própria cultura. O próximo tópico se chama Vivências Corporais através do Brincar na Educação Física Infantil, do autor João Luiz da Costa Barros. Neste trabalho, o autor vai abordar sobre as vivências corporais através do brincar na educação física infantil, considerando jogos com regras, de construção, de papéis e com músicas, enquanto práticas sociais e culturais mais amplas, de modo que o professor possa interferir e possibilitar a ampliação e valorização da criatividade das crianças envolvidas. Dessa maneira, a valorização do brincar pelos professores implica-se a ser imperioso para mudanças trazidas no ambiente escolar. Conceituação do brincar enquanto aprendizagem social. Acredita-se que o brincar levará as crianças a garantir a permanência das experiências acumuladas pela comunidade indígena, não perdendo de vista o tempo histórico de seu povo. Nesse sentido, se considera o brincar enquanto aprendizagem social como um espaço construído a partir da interação, significação e mediação com o outro. Então, na fase infantil, esse brincar possibilita o desenvolvimento integral da criança com suas dimensões cognitivas, afetivas e a própria ampliação de seu repertório motor. Considera-se que o desenvolvimento da criança ocorre a partir de sua interação social com o mundo, com os outros e com a natureza.
Afinal de contas, somos seres vivos em potencial e precisamos nos comunicar, cada um no seu saber, na sua experiência e na sua vida. A construção de ser professor da educação física na educação infantil para uma realidade mais plural. Então, os pensamentos dentro da educação física infantil é o que fará o professor refletir sobre seu trabalho dentro de um contexto dialógico que levará certamente aos campos dos saberes plurais, sociais, temporais e heterogêneos cunhados dentro da docência. Não podendo estes serem saberes individuais, mas sim levados a compartilhar. Assim, um dos caminhos para essa compreensão de gênero profissional pode ser vislumbrada nos pensamentos de Vygotsky sobre aprendizagem e desenvolvimento da criança. Primeiro, torna-se necessário refletir que o trabalho do professor se faz por meio da prescrição e singularidade em cada contexto social e cultural. Por isso, o autor busca refletir se é possível construir na ação docente um trabalho real através do brincar nas escolas que considere o desenvolvimento cultural da criança ao longo de seu desenvolvimento. O autor diz que acredita que sim, o trabalho do professor não deve encaminhar para a descrição fixa do que seria um bom ensino. O trabalho do professor de educação física necessita ser visto e compreendido não de forma simplista, mas com obrigação moral como um processo que está acima de qualquer obrigação contratual. Porque, além da docência, o professor ele está em uma... Como se diz? Ele está em um encontro de compartilhar com os alunos também seu desenvolvimento como pessoa. Então, a dificuldade encontrada pelas escolas indígenas está na necessidade de se organizar como a própria sociedade, como um conjunto de atividades reais, integradas e ordenadas. Dessa forma, os fins educacionais necessitam ser priorizados na tríade profissional aluno, conhecimento e professor. O brincar enquanto forma de conteúdo para garantir isso. Outra conceituação que nos traga pelo autor sobre esse brincar como construção do professor é que as escolas têm limitado bastante que as crianças, por meio dos jogos, aproveitem e desempenhem experiências através do movimento. Isso por utilizar uma conceituação linear voltada para a sociedade em uma perspectiva apenas de produção. Então, a necessidade do lúdico se mostra cada vez mais urgente. Os pesquisadores acreditam que o fator para a educação intercultural nas aldeias e a do professores de se integrar professores e crianças nas escolas das aldeias de uma realidade plural está na compreensão da teoria da zona desenvolvimentada por Vygotsky, que diz que a distância entre o que a criança já sabe fazer, que é a zona de desenvolvimento real, e o que ela ainda não sabe, mas pode aprender, que é a zona de desenvolvimento potencial. Dessa forma, todas as formas de ajuda, de guias e de orientações são possibilidades para o desenvolvimento nas zonas profissionais. Portanto, a partir dos professores indígenas, podemos identificar elementos que levem à construção de uma prática pedagógica que contemple o jogo, o brinquedo e a brincadeira como construções dos sujeitos historicamente situados, sem que se perca suas identidades construindo papéis profissionais. Então, o profissional que deseje uma realidade plural e que tenha competência em sua profissão, é necessário que dominem os conteúdos e estratégias e conheçam também os significados do que podem ensinar, mas que ainda consigam refletir sobre sua prática e seu saber já acumulado. Nesse sentido, as escolas se constituem como foco de análise e agente transformador que possibilitem uma educação intercultural numa realidade mais plural. A contribuição do brincar numa perspectiva intercultural em contextos culturais diversos dentro e fora da escola. Vivemos hoje em uma era sem precedentes na história da humanidade, uma crise mundial de valores e valorações, em que no próprio dia a dia somos obrigados ao dever e não ao ser. Então, conceder às escolas indígenas espaço e tempo para se refletir sobre ela se torna algo imperativo neste contexto. Afinal, como já dito pela autora, é necessário que haja a integração de valores cotidianos com conhecimentos e práticas sociais. Nessa perspectiva, tem de se buscar na ação docente, como prática social, uma visão epistemológica que vislumbre a criação de um pensamento próprio de conhecimentos e valores a partir dos conceitos científicos e cotidianos, os quais estão envolvidos nessa teia para se chegar a uma verdadeira construção do conhecimento por parte do professor e do aluno, que rompam então com essa visão simplista. Portanto, o equilíbrio entre pensar, sentir e agir docente valorizará os projetos sociais, e esse será um dos meios para se alcançar a questão moral dos atos de ensinar e aprender.
Então, essa contribuição do brincar está associada à compreensão do campo e da vida docente. Tudo isso é decorrente às escolhas tomadas na vida, empregados de sentimentos, pensamentos, singularidades e histórias de vida. Uma outra coisa que essa contribuição do brincar para uma educação intercultural em aldeias e escolas faz ter a compreensão do ser criança como presença no mundo. Então, o professor ele não pode, em sala de aula, anular a personalidade e o orgulho do educando. Sua capacidade de se opor e lhe impor o silêncio, pois porque essa atitude anula o seu ser. Trabalhar, então, na educação física infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental constituirá se preocupar com a compreensão do brincar, considerando as condições concretas da vida da criança, integrando-a à sua perspectiva social. Precisamos, portanto, desenvolver na ação docente uma prática reflexiva que valorize a circulação de ideias e confiança na capacidade individual e coletiva entre as crianças, envolvidas no processo de socialização através do brincar, como também que os conteúdos possibilitem aprendizagens críticas. Vivências e sugestões de jogos e brincadeiras enquanto participação corporal na educação física infantil. Nesse capítulo, o autor ele vai trazer pra gente alguns tipos de exemplo que vão buscar exatamente isso que abordamos agora. Ele traz, então, jogos de desafios, jogos do camaleão e curupira, atirar a folha do outro, descobrir quem é amigo, a sementinha enquanto expressão corporal, atender o outro, a cobrinha, o espelho, procurar o brinquedo. Nessa parte do texto, ele vai trazer cada uma dessas brincadeiras e vai expô-las pra gente. Como já está bem extenso o vídeo, eu vou me abster de trazer cada uma delas. Então, mais uma vez, eu recomendo bastante a leitura, pois é algo muito importante. Considerações reflexivas, não é nem final, é reflexivas. O autor nos traz, então, que conseguimos perceber a importância do brincar para as crianças, dizendo ser, então, necessário e fundamental assegurar a elas o tempo e espaço para que o brincar seja vivenciado com intensidade, formando, assim, a base para um corpo de criança, que, sobretudo, para poder ter prazer no viver e no estudar como comunidade. O último tópico se chama Oficina de Alfabetização para Professores Chavantes da Terra Indígena Pimentel Barbosa. Ele é do autor Maria Aparecida Rezende, Franz Levin-Berg e Luiz Augusto Passos. Essa oficina nasceu com a cartilha das Uptabi, que significa de volta às raízes. Aqui eles se preocupavam em ir além do simples registro dos estudos das 22 batatas por eles pesquisadas. Essa escola ela proporcionou para a comunidade o acreditar em seu potencial para lutarem pela terra e revitalização de suas culturas e para, além disso, alcançar o que a educação propõe, que é transformar informações em conhecimento. A oficina ela foi utilizada pensando em adaptar todos os jogos do contexto das diferentes batatas pesquisadas pelas mulheres chavantes, pretendendo incentivar as futuras gerações a coleta e consumo dessas batatas em seus hábitos alimentares. A construção do alfabeto móvel usando a língua chavante. A proposta aqui é que os professores, com seus alunos, desenvolvam diversos alfabetos em folhas de buruti. Eles usam caixas de papelão para fazer todo o material. Nessa parte, o autor ele traz uma breve explicação da aula deles e também traz a discussão que formam essas palavras. Alfabeto construído pelos professores chavantes na oficina. Aqui já é o resultado desse alfabeto que eles construíram. Então, após a discussão e leitura de cada uma das letras, os nomes eles ficam prontos. Então, o autor traz pra gente que quando eles leem em voz alta, eles se divertem e motivados, eles começam então a criar mais e mais frases. Batatas pesquisadas pelas mulheres chavantes. O autor inicia trazendo alguns nomes dessas batatas pesquisadas pelas mulheres e traz também um pouco da história delas, citando também o nome delas em algumas de suas línguas. Essa parte do texto ela é muito complexa e ela necessita então de uma leitura com mais atenção. Eu mesmo tenho que confessar que tentei ler o nome dessas batatas e é uma língua bem complexa, mas é ainda uma parte que eu recomendo vocês a lerem porque é cultura. Vamos aprender um pouco, não é? Jogando também se aprende. Aqui eu trago alguns exemplos dos jogos por ele desenvolvidos, que é a construção do jogo da memória, o bingo de letras, bingo de palavras e o jogo do baralho. Aqui ele explica cada um desses e termina trazendo Passeando pela Mata, onde, além desses jogos e de influenciar as crianças a participarem,
eles também influenciam essas crianças a procurarem as batatas em diferentes partes da sua terra, principalmente em dias chuvosos. E assim a obra ela termina. Finalizado então o livro, eu venho trazer que eu simplesmente adorei o livro, ele é maravilhoso, é uma cultura que eu conhecia algumas partes, mas não em todo, e eu simplesmente fiquei fascinada. Eu recomendo demais sua leitura, é um livro que vai agregar bastante, é uma riqueza que não dá para se colocar em palavras, então eu recomendo bastante. Tem algumas partes aqui que eu não consegui trazer para vocês, mas são de fato maravilhosas e eu recomendo demais a leitura do livro. Ele, depois da sua publicação, ele transformou muito a visão das pessoas para as tribos indígenas do nosso país, e a gente consegue ver muito dessas brincadeiras ainda ligadas à nossa sociedade. Não por completo ainda há alguma injustiça, digamos assim, com relação a essas tribos, mas vamos pouco a pouco trazendo um pouco dessa cultura para o nosso dia a dia. E que os futuros professores de educação física, que somos nós, consigamos então, através desse livro, perceber essa cultura e não nos desfocarmos dela. E conseguimos então agregá-las às nossas aulas de educação física. Como os bons professores, vamos então em busca da interculturalidade nas escolas. Obrigada.